Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver me assistindo. Prometi no Google e hoje vou falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. E aí, eu sou narcisista? Quem nunca se perguntou isso, né? Porque eventualmente a gente é egoísta, eventualmente a gente é grandioso, né? Mas eu vou tentar colocar de uma forma que você entenda a diferença do que é o transtorno, do que é um comportamento normal de é, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, né? Então, tem uma máxima na psiquiatria que é o seguinte: para ser um transtorno, tem que ser um transtorno. Então, assim, aí a gente já abre respondendo a pergunta, né? Isso impacta na sua vida? Isso está gerando consequência nos seus relacionamentos, o fato de você eventualmente ser egoísta, de você eventualmente ser muito vaidoso, precisar que as pessoas te elogiem. Claro, todo mundo precisa de elogio eventualmente, né? De um incentivo, mas aquela necessidade de elogio constante, né? E assim, o nome transtorno de personalidade narcisista, eu não sei se ele é tão bom, porque na mitologia, Narciso ele se apaixona tão fortemente por si mesmo que ele morre afogado ao se abraçar no reflexo no lago, né? E no caso do transtorno de personalidade narcisista, não é bem isso que acontece. São pessoas que têm um ego fragilizado e por isso eles precisam de validações repetidas e a forma que eles conseguem essa validação é por meio desse comportamento que passa um ar de superioridade, né? Então, assim, vou explicar primeiro o que é um transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade é o seguinte: são duas bolinhas. Na primeira, a pessoa ela não filtra muito bem o que entra. Ela entende a realidade de uma maneira um pouco distorcida. E na segunda bolinha, ela vem a resposta. Ela responde de uma maneira inadequada, ou hipermodulando, ou hipomodulando. Os estímulos para ela são respondidos de uma maneira não esperada, que foge dos princípios da normalidade, né? Que é conceituado pela sociologia como aquilo que foge dos padrões e expectativas sociais. Ok, então vamos falar sobre os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista e provavelmente vocês vão se encaixar em muitos deles. Só que lembre sempre, tem que ser um transtorno. Então, se encaixar no critério, se não te causa transtorno e não causa transtorno para quem está em volta, não é transtorno, tá bom? O transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Aí fica claro, né? A necessidade de admiração, ou seja, ele precisa se validar de alguma maneira porque ele tem um ego fragilizado. E aí a gente precisa 5 das seguintes características para fechar e bater o martelo no transtorno. Lembrando que personalidade a gente constrói dos 12 aos 18 anos. Então, antes dos 12, a gente não pode falar em transtorno de personalidade. E entre os 12 e os 18 está em construção. Então, às vezes, a gente até percebe que está caminhando para um ou outro transtorno, mas não se pode fechar o diagnóstico. Por quê? Porque ali por volta dos 17, 16 anos, a pessoa ainda tem uma segunda poda neural e aí ainda pode ter alterações na personalidade. Mas transtorno de personalidade é algo que vai seguir a pessoa pela vida toda, porque a personalidade dela é daquela forma, certo? Com relação aos critérios, às características, a primeira é uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos, grandiosidade. Tudo que os outros fazem, ele faz melhor. Ele acredita naquilo? Não sei, mas ele tenta se sentir melhor porque o outro se sente bem e ele não quer ficar atrás dos outros.
sempre, constantemente. Isso é uma coisa recorrente na vida da pessoa. Não é uma coisa eventual, que num determinado momento a pessoa realmente ela tinha uma experiência mais interessante. Acontece mesmo, isso é uma conversa normal que as pessoas têm e uma pessoa pode ter tido uma experiência interessante também. Eu não preciso deixar de falar isso para não ser considerado narcisista, né? Segundo critério, preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. O amor perfeito. Aí ele entra aí é que ele vai se encontrar com perfil de personalidade dependente. Porque é o amor perfeito mesmo ali, se não fosse tóxico. Porque o narcisista, ele gosta de decidir sobre tudo, porque ele entende tudo, é tudo sobre ele. E o dependente não gosta de tomar decisões. Então, um perfil se casa muito bem no outro. E o narcisista, ele é muito galanteador, ele é muito sedutor, né? Então, quando no início da relação com o dependente, ele se mostra uma pessoa perfeita. E depois da relação, mesmo ele não sendo aquela pessoa perfeita, ele toma as decisões. E aí o dependente fica preso a isso, preso nesse relacionamento tóxico, né? É, e essas preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, ele tem essa necessidade de sentir, mesmo que inconscientemente, mesmo que não seja real para ele, de que ele tem esses poderes, às vezes assim, eu não consegui tal emprego, mas eu consegui para o meu amigo essa chance, eu optei por desistir da vaga, algo assim, depois do acontecido, né, ele tenta justificar de uma maneira que mesmo ele tendo não se dado bem na situação, ele se deu muito melhor que todo mundo. E acaba que o dependente se convence eventualmente disso, né? Com o tempo ele passa a perceber que realmente não é algo que acontece, mas ele é bastante sábio na maneira de conduzir essa argumentação. O terceiro critério é convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Isso é muito típico. Sendo ele tão especial, ele tem que se relacionar com pessoas mais altas que ele. E aí, ele não se sente tão bem. E aí é nesse ponto que ele tem uma quebra, e aí as mentiras começam, as fantasias de realização, aquela questão da influência, namora até um pouquinho com o transtorno histriônico nessas situações, porque ele fica um pouco exagerado para tentar ser aceito por um grupo que talvez ele não pertença. Necessidade de ser incondicionalmente admirado é o quarto critério. Por isso que ele se dá tão bem com o dependente. Todo mundo tem necessidade de ser admirado, né? Mas mesmo quando ele erra, ele acerta. Ele não tem defeito. Então ele tem que estar sempre sendo bajulado, porque ele é realmente uma pessoa extraordinária na ficção dele. É difícil dizer se ele realmente acredita naquilo ou se ele entrou tão bem no papel que não consegue sair, ou ele está tentando se convencer e ao falar, tentando convencer os outros, né? Quinto critério, uma sensação de merecimento, né? Porque eu mereci. Meritocracia é uma coisa tão aleatória, né? Envolve tanta sorte, envolve tantas coisas, oportunidades, estar no lugar certo, na hora certa, mas não. As coisas dele são um merecimento maior do que o que se espera de qualquer conquista. Qualquer conquista para ele é uma conquista muito merecimento, porque ele realmente se sente muito superior.
Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, especialmente do dependente. Tudo que ele quer, ele, no casamento com o dependente, ele consegue manipular para conseguir aquelas coisas, né? E mesmo em outros locais, ele no trabalho ele tenta manipular, mostrando-se superior, né? E mesmo que ele não tenha aquele entendimento todo das coisas, no final ele deve se sentir uma pessoa fake, né? Mas esse é o caminho que a pessoa que tem um transtorno faz. Falta de empatia. Não importa muito o outro, importa muito ele, até porque ele não está tão bem. Então, ele não estando tão bem, ele tem que vir em primeiro lugar. O ego dele tem que ser fortalecido. Inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam. Toda vez que eu vejo um vídeo na internet sobre questão de inveja, eu fico pensando, falo, estranho, porque assim, a gente vive a realidade, né? Não é o Power Ranger que as pessoas estão digladiando. Não existe isso. As pessoas vivem relações cordiais, as pessoas admiram as outras. Agora, querer ter o que os outros têm, ou pior, querer que os outros não tenham o que ele não tem para ele poder ser superior, é um sentimento muito mesquinho e assim, ele não esconde, ele deixa transparecer com muita clareza. Isso é um ponto de um transtorno. O transtorno você não esconde ele. Se você conseguisse esconder, não era um transtorno, né? Arrogância e altivez. A arrogância e a altivez, elas são fruto da ignorância, né? Porque quanto mais sei, mais entendo que menos sei. Mas não. A arrogância, ela anda junto da imbecilidade. Conheço uma coisa razoavelmente e tento aparentar arrogância extrema naquilo. Então, isso é também um critério do transtorno narcisista. E como eu disse no início, começa na vida adulta. Então, assim, se você tem a dúvida, sou ou não sou narcisista? Provavelmente não é, porque já é um grau de empatia. São pacientes que não aparecem no consultório. Quem aparece são as vítimas dele, os dependentes. E é uma relação muito difícil até de separar, porque é um casamento muito, muito perfeito por um lado, se não fosse tão tóxico. Porque um complementa o outro, quase sempre a batata. Chega um dependente, ele é vítima de um narcisista, de um relacionamento tóxico. Mas o relacionamento não é de todo ruim para ele. Ele é tóxico. Ele é humilhante, ele é explorador. Só que a pessoa se sente também protegida por essa persona que o narcisista cria. Ele se sente seguro naquele relacionamento. Certo? Então é isso. Ouçam os critérios. Lembre que para enquadrar nesse critério, tem que ter o principal. Tem que ser um transtorno na vida das pessoas e na sua vida. Tá bom? Então ouçam com cuidado. Muitas vezes a gente fica nessa dúvida. Sou ou não sou narcisista? Mas para você fechar o critério para o transtorno, tem que ser um grau além dessas coisas, né? Que aconteceu, que a gente falou agora, né? Não é um ou dois objetivos, você precisa de 5 desses critérios, tá bom? Qualquer dúvida, procurem os critérios diagnósticos no DSM-5, leiam com cuidado e avaliem. Se sentirem que estão fechando muitos critérios, procurem a psiquiatria, porque ela vai orientar o tratamento, que não é medicamentoso, ele é psicológico, mas é muito importante passar primeiramente pelo psiquiatra para ele fechar o diagnóstico, né? E encaminhar uma terapia mais adequada, tá certo? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês gostem desse vídeo. Algumas pessoas estavam curiosas me perguntando, por isso que eu resolvi gravar sobre isso, tá bom? Um abraço, gente, obrigado pela atenção.